Reviravolta na negociação do Hulk, rapaziada. Vários detalhes acontecendo. O Hulk com seu empresário já se reunindo lá em Minas para decidir. Fato é que para o Fluminense, uma das melhores contratações dos últimos tempos. Quem está criticando o Hulk, falando que ele não jogou muito bem, pode ficar no vídeo que a gente vai explicar o porquê o Hulk é uma das melhores negociações, rapaziada. E o Fluminense é um dos melhores destinos para o Hulk também. Tem detalhe aí, várias informações, tem uns detalhezinhos. Já dá o like, já se inscreve. Tô com a rapaziada da TV Clubismo aí. E já quero saber do meu parceiro Rodrigão. O Hulk chegando, é mesmo a melhor transferência do Fluminense nos últimos tempos? Ou a rapaziada tá desconfiada dele? O pessoal desconfiou porque ele teve uma temporada não tão boa, né? E também já tá com uma certa idade. Mas eu acredito que, cara, ele disputou tudo que ele participou desde que ele chegou no Brasil, né? Foi um dos melhores atacantes, melhores jogadores na última temporada. A gente vai falar disso no final do vídeo também, sobre uma troca de gramado, que pode ter alterado algumas coisas ali na decisão dele. Mas eu acredito que no Fluminense ele pode recuperar o futebol dele e ajudar o Fluminense. Pô, rapaziada, o cara jogou mal na última temporada com 29 participações em gols e 60 jogos da temporada. Se isso é mal, meu irmão, o Everaldo é o quê? O John Kennedy é o quê? O Germancano também, que tá vivendo lesionado, é o quê? Então, assim, para mim, o Hulk tem que vir para ontem mesmo e ele tem que chegar e tem que ser comemorado. Porque não adianta você querer sonhar com o Luis Soares, querer sonhar com o Pombo voltando, com o Evanilson que meteu o gol na Premier League. Não vai acontecer, rapaziada. Para a realidade do Fluminense, que hoje tem Germancano com quase 40 anos, John Kennedy que não quer nada, e Everaldo, e todo mundo viu o que aconteceu aí na última temporada, pô, o Hulk chega e tira a onda. O Hulk mal é melhor que esses caras, rapaziada. Muita gente não fala, mas aqui na TV Clubismo a gente já falou até no vídeo anterior sobre isso, e o Rodrigão lembrou bem do gramado, rapaziada. A verdade mesmo, o fato, né, do Hulk realmente ter diminuído um pouquinho o seu ritmo, e ele até admitiu isso, tem a ver 100% com o gramado, rapaziada. Vários, não só vários, como praticamente todos os jogadores acima de 30 e poucos anos, eles reclamam do gramado sintético. Desde o início do ano, quando o Atlético trocou o gramado, o Hulk perdeu um pouco o seu nível, admitiu isso numa entrevista. Tem entrevista do Hulk falando que ele reconhece que o nível de futebol dele caiu, que não era o que ele esperava e que ele precisava se adaptar com um gramado novo. Então, dizer que não muda nada, não tem como. A gente vê que o Arana foi também, não vou dizer que tem a ver com gramado, mas o Hulk, um cara pesado, forte, que pô, precisa estar com as suas articulações 100%, jogar 20, 30 jogos, né? Porque tem os adversários também, no gramado sintético, é muito prejudicial, pô. Diminui, até brocha o cara mesmo, o cara perde a vontade de jogar, porque o cara se dedica, chega lá na hora, deve sentir dor, mas nada disso ele vai comentar, porque ele não vai botar o time dele na furada, né? No Fluminense, além de ser exatamente a posição que o Fluminense precisa, é uma torcida que costuma abraçar bem esses ídolos, cara. Então o Hulk chegando no Fluminense, ele ia ser muito abraçado, e eu consigo enxergar ele decidindo, pô, porque o Hulk é um jogador decisivo. Vamos falar logo mais aí sobre os detalhes do jogador, né? O que a gente acha dele, jogador decisivo e tudo mais. Falando de Fluminense, um dos melhores movimentos que eu vou ver o Fluminense fazer, cara, sem brincadeira. Cara, e tu, já que você falou do gramado, pra mim, um dos motivos para queda de qualidade, pra mim, cara, o Hulk consegue entregar mais, já conseguiu entregar muito mais. O futebol dele mudou na última temporada, tava muito mais próximo da área, muito menos participativo, vamos dizer assim. Apesar de ter feito bons números, como o Fernando falou, mas eu acho que um dos motivos foi essa troca de gramado pro gramado sintético. E no Maracanã ele vai ficar tranquilão, apesar de não ser um gramado perfeito, né, não? E, cara, vou te falar uma coisa. A atualização que nós temos aí é que a advogada, a empresária do Hulk, está em Belo Horizonte nesse momento, já marcando uma reunião para segunda-feira para poder tentar reverter a situação, né? Junto com o Galo, a reunião junto com a SAF, que quer impedir que o Hulk saia do Galo. E eles pretendem fazer uma proposta absurda, astronômica, algo nunca antes visto. Foi informação de alguns setoristas que nós vimos aí hoje. Cara, o Galo tem uma questão com o Hulk, é que o Hulk é o maior nome do Atlético ali. O Ronaldinho teve um ano muito bacana e tal, né? O título da Libertadores, mas o Hulk é o maior nome, né, em identificação com o torcedor do Galo desde o Reinaldo na década de 80, né? Então ele é um cara que ele é muito querido. Gerações e gerações de atleticanos têm ele como uma referência. Então você perder um jogador desse pro mercado nacional é foda. Eu acho que ele pesou isso também, né? Por isso que ele demorou ali, as primeiras conversas foram antes do Natal, foi até perto da semi da Copa do Brasil, e aí ele ficou relutante porque ele não queria estragar a idolatria dele no Galo, mas parece que o próprio atleta, né? Isso é informação aí de um setorista, Lucas Tanaka, que está sempre cobrindo o Galo,
e falou que ele na representação estava cabisbaixo, não saía do telefone, falando com a advogada, com a empresária, com a esposa, não estava ali muito. Como o Hulk deve ser o dono, né, da Cidade do Galo. O cara chega lá, pô, nos maiores ídolos deve chegar a falar com o geral, mas estava ali de cantinho, então assim, parece que o clima não é muito para permanência. Óbvio que o Atlético não quer perder um grande ídolo, né? Então vai querer oferecer. Mas se o Hulk pretende ter longevidade, jogando num gramado natural, que as articulações dele vão aguentar, num clube que tem jogadores ali com essa idade, mas que também ajudam, né? Eu citei antes do vídeo e repito aqui agora ao vivo com a rapaziada. O Fábio, galera. O Fábio tem 45 anos e o Fábio não caiu no declínio físico. Então, assim, se o jogador tiver afim e não tiver decaindo fisicamente, ele ainda tem espaço com 40 anos. E o Hulk é um cara que tem esse cuidado com o corpo dele, que se trata, não tem lesões sérias, não tem lesões graves. Então, acho que ele talvez tenha segurado um pouquinho no Galo, no sintético, para não se arrebentar e acabar a carreira de uma forma trágica, né? Acabar lesionado, acabar com uma operação, coisa que ele nunca tinha feito. Justamente. E agora ele vai para o natural para jogar. E outra, rapaziada, o Fluminense não é como o Flamengo e o Palmeiras. Claro que a torcida tricolor quer ganhar tudo. Só que a gente entende a diferença de investimento. E, rapaziada, Libertadores são 13 jogos. Faltam 13 jogos por vida da Libertadores. Você acha que o Hulk não aguenta jogar esses 13 jogos aí espaçados, 100% faz diferença? Comenta aqui pra gente saber. É exatamente isso. Exatamente isso que eu ia falar, rapaziada. Já dá o like, se inscreve, faz igual o Fernandão falou. Deixa a sua opinião nos comentários que tem mais informação. Tem ainda alguns detalhes aí que a gente ainda não soltou. Então fica tranquilo aí no vídeo. E eu ia justamente falar disso, Fernandão, que você citou muito bem, cara. O Hulk é um jogador que tem a cara de competições como a Libertadores. Porque o Hulk ele é decisivo. Ele é um jogador que vai decidir numa bola parada, é um chute de fora da área, ele é um jogador de intensidade, corre apesar da idade. Então, cara, o Fluminense, porra, o torcedor quase morreu esse ano por conta do Everaldo. Desde o Mundial de Clubes, a galera falando chuta Everaldo. São problemas que mudam o rumo do time naquele ano. Se o Fluminense iniciar 2026 sem saber quem é teu atacante, tendo que contar com um atacante que é uma aposta, ou então tendo que contar que o John Kennedy resolva jogar, ou até o Everaldo, que provavelmente vai sair, ou você iniciar o ano com o Hulk, você sabe que é muito diferente, que vai ter aquele jogo ali que estava 0-0, que o Hulk vai achar um gol. O Hulk, só de estar em campo, ele já tem a liderança, ele é um cara campeão. Então, na minha opinião, o Hulk dentro de campo ali pelo Fluminense, principalmente num ano importante aí, voltando a disputar a Libertadores, é o cara que vai dar aquele pontapé para o time chegar com confiança. É um cara campeão, com experiência, diferente aí desse ano que estava agora, que não tinha uma referência no ataque. Era só a referência defensiva que é o Thiago Silva e Fábio. Desculpa te cortar, mas eu aposto que a temporada 2025 do Fluminense tinha sido diferente. Eu digo diferente na sala de troféus, tá? Se tivesse o Hulk. Porque faltou um cara para fazer a diferença numa Sul-Americana, onde ele chegou na final e de fato ele perdeu para o Lanús. Mas eu acho, na minha opinião, o time do Fluminense é melhor que o do Galo. Então, assim, acho que ele poderia ter ganho essa Sul-Americana com o Fluminense. O Mundial ficou muito próximo, faltou um atacante. Chegamos à semi do Mundial, Copa do Mundo de Clubes. Quem imaginaria? Faltou um camisa 9. Vai que o Hulk ali naquele jogo ele não fazia alguma coisa. Numa semifinal contra o Vasco, o cara gosta de jogo grande. Semifinal contra o Vasco 2024, ele decidiu em São Januário, né, pelo Galo. Então, assim, quem te garante que ele não poderia decidir, que o Fluminense não poderia ter terminado esse ano de 2025, que acabou campeão? Então, assim, são esses pequenos detalhes. E é claro, o Hulk daqui a 5 anos, eu acho que vai estar aposentado, mas o Hulk para esse ano de 2026 joga fácil. Porra, imagina o entrosamento com o Lúcio Acosta, hein? Vai aproveitar o espaço do Lúcio Acosta, tabela, tem inteligência para jogar. E faltou um cara no Fluminense também para bater pênalti, para bater uma falta. O Hulk também ajuda nesses lances. E, cara, ele vai chegar para ser protagonista. Fluminense, se contratar um zagueiro também, se vier o Nino, tão esperado o Nino, aí vira um time de favoritismo até. Vai chegar pelo menos na final. Aí eu te digo uma coisa. Um dos motivos do Hulk estar querendo sair do Galo também, eu acredito que ele mesmo quer ir pro Fluminense, é para virar esse protagonista que ele vai ser no Fluminense, coisa que o Sampaoli já deixou claro no final da última temporada de que ele não seria no Galo. E o torcedor do Galo tá dizendo que ele tá mordido. Pô, vai sair por causa de estar mordido, por causa do Sampaoli. Por isso que o torcedor tá decepcionado até. Vai deixar o ego falar mais alto, de você não é mais o protagonista, você é mais um jogador do elenco. E vai sair do Galo, que você é ídolo aqui, para ir pro Fluminense, pô, nada a ver e tal. O torcedor do Galo que tá mordido, porque na verdade a gente vê na internet, tem torcedor do Galo falando que o Hulk não tem físico, torcedor do Galo falando que o Hulk não presta mais. Já era, o Hulk já era. Vamos estar com a camisa do Hulk digitando. Ruim aí, exato, me diz um jogador com físico ruim aí, que jogou mais de 60 jogos no ano, não tem. Me diz um jogador aí com físico ruim que corre o jeito que o Hulk corre dentro de campo. Não tem, rapaziada. Então, justamente é o que o Rodrigão falou.
aquele jogador que faz a diferença de verdade. Aquele jogador que, quando entra em campo, o adversário fala: opa, tem que me preocupar com aquele ali, porque aquele maluco ali é diferente. Ele vai arrumar alguma coisa. E o Hulk sempre arruma. O Fluminense esse ano sofreu muito por não ter um atacante. Sofreu muito. E eu acho que é uma transferência que está passando meio desapercebida. A galera ali não está disputando muito a contratação do Hulk. Eles não estão disputando muito aí a contratação do Hulk, não estão muito de olho no Hulk e tal. Quando ele chegar e começar a jogar pelo Fluminense, o nego vai ver o jogador que ele é. Pô, só a aura que ele traz pro vestiário, filho. O cara tem a aura. Exatamente. Reclamando com o juiz toda hora. Chorando. O Fluminense Representa gosta de um bem, choro. mas é representatividade, tropa. Isso aí, cara. A gente reclamava do Thiago Silva, que o Thiago Silva não fazia isso. Se o Hulk vier e cobrar o juiz, e assim, não tô dizendo para cobrar o juiz para roubar pro meu time, não, mas é cobrar o juiz. Muitas vezes tem marcação, o Thiago Silva ficava assim, não, tirava o time. O Hulk é o contrário, tá muito mais pro Felipe Melo, de chegar ali, botar cara a cara com o juiz e falar: marca isso, Teone. É isso mesmo. Papo reto. Terminar É o isso, time rapaziada. escuro. Valeu. Rapaziada que chegou até o final aí, comenta se o Hulk é uma boa contratação, na sua opinião, galera. A gente deixou a nossa, deixa a sua aí nos comentários, dá o like, se inscreve e até a próxima, hein? Valeu.